Imagine sobreviver a uma bomba atômica. Agora imagine voltar para casa acreditando que o pior já passou, apenas para testemunhar outra explosão nuclear dias depois. Parece uma invenção exagerada, algo que nem a ficção ousaria escrever. Olá, este é o canal Rememória, e hoje você vai conhecer a história real de Tsutomu Yamaguchi, um homem comum que, por uma combinação absurda de azar e sobrevivência, se tornou o único sobrevivente oficialmente reconhecido de Hiroshima e Nagasaki. Se gostar do nosso conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias inacreditáveis. Era agosto de 1945. Yamaguchi estava em Hiroshima a trabalho. Engenheiro naval, ele contava os dias para voltar para casa em Nagasaki, onde sua esposa e seu filho o esperavam. A guerra já havia transformado o cotidiano em algo frágil. As pessoas viviam com a sensação constante de que o mundo podia desabar a qualquer momento. Mesmo assim, naquela manhã de 6 de agosto, tudo parecia estranhamente normal. Ele caminhava em direção ao estaleiro quando notou um avião solitário cruzando o céu. Não houve tempo para compreender o que aquilo significava. Então veio o clarão, uma luz branca, absoluta, intensa demais para ser comparada a qualquer coisa natural. Por um instante, parecia que o próprio ar havia se incendiado. A explosão o lançou ao chão com uma força brutal. Seus tímpanos se romperam. O calor queimou sua pele. O som do mundo desapareceu. Quando conseguiu abrir os olhos, Hiroshima havia deixado de existir como cidade. Prédios tinham sido reduzidos a esqueletos fumegantes. Ruas familiares eram agora corredores de destruição. Pessoas caminhavam em silêncio, cobertas de queimaduras, com roupas rasgadas e expressões vazias. Alguns gritavam nomes que jamais seriam respondidos. O céu escurecido pela fumaça transformava o dia em um crepúsculo sufocante. Era o resultado da primeira bomba atômica, usada contra uma população civil. Ferido e desorientado, Yamaguchi encontrou abrigo entre outros sobreviventes. A noite caiu sobre uma paisagem irreconhecível. O ar tinha cheiro de metal queimado e poeira. Ninguém entendia completamente o que havia acontecido. Havia apenas a certeza instintiva de que tinham testemunhado algo que ultrapassava qualquer experiência humana anterior. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu ao primeiro dia. Quando o amanhecer revelou a verdadeira dimensão da destruição de Hiroshima, Yamaguchi tomou uma decisão. Precisava voltar para casa. Mesmo gravemente ferido, com o corpo envolto em bandagens improvisadas, iniciou a jornada de retorno para Nagasaki. Trens lotados transportavam sobreviventes em silêncio. Cada vagão carregava dor, choque e incredulidade. Ele não sabia que tinha menos de 72 horas antes que o impossível acontecesse novamente. Ao chegar em Nagasaki, sua família mal o reconheceu. As queimaduras e os ferimentos haviam transformado seu corpo. Ainda assim, estar de volta trouxe um alívio profundo. Pela primeira vez desde a explosão, ele sentiu que talvez pudesse sobreviver à guerra. Na manhã de 9 de agosto, mesmo debilitado, decidiu comparecer ao trabalho. Seus colegas ouviam com ceticismo, enquanto ele descrevia a destruição total causada por uma única bomba. Às 11h02, o céu de Nagasaki explodiu em luz. O segundo clarão foi instantaneamente familiar e aterrador. O ar se comprimiu contra seu peito. A memória de Hiroshima retornou em um único golpe. Desta vez, Yamaguchi estava dentro de um prédio de concreto, e essa coincidência salvou sua vida. A estrutura absorveu parte da onda de choque. Mesmo assim, o impacto sacudiu a cidade inteira. Em segundos, Nagasaki se transformou em outro cenário de devastação nuclear. Coberto de poeira e atordoado, ele saiu para as ruas destruídas movido por um único pensamento: encontrar sua família. Cada passo era uma batalha contra o medo de chegar tarde demais. O mundo ao seu redor repetia o pesadelo que ele acreditava ter deixado para trás. Quando finalmente encontrou sua esposa e seu filho vivos em um abrigo, o alívio foi avassalador. Contra toda a lógica cruel da guerra, os três haviam sobrevivido à segunda bomba atômica. Sobreviver, porém, não significava escapar ileso. Nos anos seguintes, Yamaguchi carregou as consequências invisíveis da radiação nuclear. Doenças recorrentes, fraqueza e cicatrizes físicas tornaram-se parte de sua rotina. Ainda mais profundas eram as marcas psicológicas. Ele havia testemunhado 2 cidades desaparecerem,
Caminhara entre ruínas que minutos antes eram lares, escolas e vidas inteiras. Durante muito tempo, ele evitou falar sobre o que viveu. O silêncio parecia a única forma de manter aquelas memórias à distância. Com o passar dos anos, no entanto, compreendeu que sua sobrevivência carregava uma responsabilidade. Tornou-se uma voz contra armas nucleares, não como político ou historiador, mas como testemunha viva. Ele não falava em números ou estratégias militares, falava em pessoas, em famílias interrompidas, em cidades que respiravam e deixaram de respirar em questão de segundos. Yamaguchi viveu até os 93 anos, falecendo em 2010. Sua existência tornou-se um paradoxo impressionante. Um homem marcado por duas das maiores tragédias da história humana e, ao mesmo tempo, uma prova da resistência da vida. Sua história não é apenas sobre escapar da morte duas vezes, é sobre carregar o peso dessa sobrevivência e ainda assim continuar. O homem que deveria ter morrido duas vezes viveu uma vida inteira depois do impossível. E talvez isso seja o mais perturbador de tudo. Em meio à destruição absoluta, a vida encontrou uma maneira de persistir. A história de Tsutomu Yamaguchi nos obriga a encarar a fragilidade da existência humana e, ao mesmo tempo, sua força surpreendente. A linha entre o fim e a continuidade é mais tênue do que imaginamos. E ainda assim a vida insiste em atravessá-la. Se gostou do vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal para não perder nenhum resgate histórico incrível como esse. Obrigado por assistir até aqui e não esqueça, enquanto alguém lembrar, a história continua viva. Até a próxima.